uma discussão muito importante que é sobre vai com o time completo, não vai com o time completo? Eu vou mudar a minha conexão, se der algum problema, você continue falando, hein? Eu vi que você está com a conexão meio tipo gramado sintético, mas não tem problema não. Aliás, você fez uma enquete no nosso canal do YouTube sobre preservar ou não jogadores, né? E curiosamente, a enquete do nosso canal do YouTube, maciçamente, a galera respondeu A mais de favor 2.500 verdade. votos para preservar jogadores, para não ir com a força Preservar máxima jogador. por Que conta do coisa, hein? gramado, né? Um choque rei por conta do gramado sintético. Eu fiquei até Achei impressionado com o surpreendente número. isso, inclusive. Então, né? É também a minha opinião, mas eu não achava que fosse a opinião da massa, né? E de fato, dá para a gente entender que no São Paulo, no clube, nos jogadores, na comissão técnica e entre os torcedores, existe um trauma em relação a essa praga do gramado sintético, depois de tantas lesões, né? E aí, as Mas você não acha opções também, vão... só uma coisa rapidinho, você não acha que também tem um entendimento de que, cara, esse é um jogo osso, São Paulo, enfim, pode não ter uma boa chance de não vencer esse jogo, ou de empatar, ou sei lá o quê, e que, portanto, o que importa é o... Olha lá, ó. não... Daqui a pouco tem um homem surpresa aí, Tem um o homem surpresa, fantasma, daqui a pouco aparece aqui. homem surpresa. Também o entendimento do que é importante para o São Paulo. Libertadores. Se eu estou Sim, certo? quarta-feira tem Libertadores. E mais do que isso, né? A questão de não aumentar a chance de lesão nessa Isso, é um parte final da lesão. maratona antes da parada para o Mundial, né? Isso. E aí, alguns desses jogadores do São Paulo, dos principais, tiveram lesão recente no gramado sintético, né? E o mais recente foi o Caleri, que está fora da temporada, era o capitão do time. Isso traumatizou ainda mais o grupo de jogadores e o clube, né? Sim. Então, muito da escalação, da decisão, da relação dos jogadores tem a ver, sim, com o gramado sintético de Barueri. Não é o do Allianz, é o de Barueri, mas tem a ver com o gramado sintético. Essa é a questão para esse jogo. Muito mais do que o adversário, enfim, o estádio, é a questão do gramado, né? Questão do gramado, exatamente. Enfim, vamos falar então quem deve estar fora, quem deve estar dentro, com essa possível poupada de jogadores aí. Mas é o seguinte, Arnaldo, o que a gente não vai poupar mesmo é desconto. Desconto pra galera. Aqui, ó. Bom, então vai poupar. Agora a questão é, vai poupar quem? Lucas, ele já tá um pouquinho mais em forma. O Oscar tá voltando agora. Mas parece que o que vai acontecer é justamente o Oscar está disponível e o Lucas fora. É isso? Perfeito. Essa é a novidade na lista de relacionados. Na prática, da lista de relacionados do jogo do Aliança no Peru, sai o Lucas, entra o Oscar. Curioso, né? O Lucas voltou a sentir? Não necessariamente, não. Uhum. O Lucas está traumatizado com o sintético? Sim, ele no último jogo com o Palmeiras, curiosamente era o Palmeiras, ele teve essa lesão no joelho de impacto, né? Não foi nenhuma torção, que o tirou do gramado por 2 meses. Bom, e detalhe, ele é o cara que se colocou à frente nesse negócio de contra o sintético também, né? Também tem isso. Perfeito. Ele é o líder do movimento. Deu entrevistas depois da lesão, falando também sobre o sintético. E aí, acho que tem um detalhe também último, talvez que explique essa ausência dele, que é a forma que ele joga. Uhum. Em relação ao gramado sintético, e a forma que o Oscar joga em relação ao gramado sintético, né? O Lucas é Então, um o jogador Lucas de ponta, carrega a bola. isso, Velocidade carrega a bola. e de choque, né? Isso. O Oscar é um jogador que toca, sai, que evita choque, né? É um pouco diferente, né? É como se o Lucas fosse, vamos pegar alguma comparação com o Palmeiras, o Paulinho e o Oscar fosse mais Felipe Anderson, né? Tipo, tac, Uhum. tac, 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 né? Uma coisa assim, tipo, dando só uma ilustrada numa comparação. E, na realidade, eu acho que para a função que o Lucas exerce, o São Paulo tem, se for a função de meio,
no banco de reservas o próprio Oscar, que pode entrar num período, o Luciano. Na função de... E o Matheus, que provavelmente vai começar o jogo, né? Tô imaginando que o Matheus continue de titular. Certo. E no lado do campo, não tem tanta gente, mas se ele começar com a... A gente vai tentar projetar o time com a linha de 5 disfarçada, que tem marcado o São Paulo nos jogos fora de casa, lá, Cédric e Ferrarese, ele tem no banco pro lado o Ferreirão. Ferreirão, né? Exato. E então, do outro lado ele tem o Ferreirinha também. O Ferreirinha também, assim, eu acho que como o Matheus começaria jogando, mas tô falando assim para uma alteração. Sim, né? Sim, entendi. E aí, acho que o Lucas possivelmente, se não iniciaria, acho que muito provavelmente iniciaria o jogo contra o Libertad, na minha visão, na quarta-feira. Nessa... em casa, gramado natural, outra coisa, né? Outra configuração. Outra configuração. Agora, o Oscar não deve começar, né? Não vai começar, isso com certeza. Nem ele, nem o Pablo Maia, esses que voltaram... Não, porque não pode ter uma loucura de, vamos pôr Alisson, Oscar e Marcos Antônio. Não vai ter esse negócio. Não vai ter aquele o Oscar de volante, né? Como foi a última partida contra o Palmeiras. Sim. Não, ele não ficou 2 meses parado, mas ele ficou 40 e poucos dias parado, né, Oscar? Desde a lesão que se agravou no jogo contra o Tadieres, né? Agora, dito isso, como deve ser o time, hein? Vamos pensar aqui. Então, outro dia você não quis falar, mas agora é hora. Agora falta um dia. Não, eu tenho acertado muito, então não quero parecer um pouco soberbo, né? Sim, vamos lá. Rafael... Não, só um adendo. Em relação ao Oscar, eu acho que é muito importante a presença dele nos Jogos do São Paulo como mandante. A partir de agora, até essa... Então, Oscar, não jogar... Lucas. Do Oscar, né? Sim. Então, assim, o São Paulo vai jogar no Morumbi muitas partidas depois do Palmeiras. Vai jogar Libertad e Talheres Libertadores. Vai jogar Grêmio, Mirassol, Vasco, Brasileiro. Sim. E acho que o Oscar precisa estar bem. Que é hora de fazer tudo antes da parada. Tudo antes da parada. Vamos lá. Rafael, porque o São Paulo não pode revezar mais goleiro, né? Então, eu imagino que o São Paulo jogue o time que tem jogado fora de casa. Basicamente a mesma coisa. Ferrarese, Juan, Alan Franco e Enzo. Segunda linha. Ou Wendel, sei lá. Aí tem... Aí acho que... Depois que o Enzo foi bem contra o Estevão, duvido que ele vai colocar o Wendel. Eu também acho. Não, mas acho que seria razoável que jogasse com o embora, se a gente reparar, isso já mudou em algum momento, mas ele tem... Às vezes ele coloca o Wendel em jogos que a gente não imagina, né? Jogo contra o Libertad. Verdade. Contra o Galo. Uhum. Eu acho que esse revezamento da lateral esquerda ela tem menos impacto, embora sejam jogadores bem diferentes, como você falou. E aí o Alisson não pode sair, né? Aí tem a questão, Marcos Antônio Bobadilla. Marcos Antônio estava suspenso no Brasileiro. Então ele não... Deve ser ele, né? Imagino que ele vai jogar. E aí acho que não tem muito segredo. O André joga, o Ferreirinha joga, o Alves joga. Acho que vai ser... É o time mais jovem, mais bem preparado fisicamente. Eu imagino que seja assim, com um banco aí mais recheado. Alisson, Marcos Antônio, Matheus. E aí, Cédric na segunda linha. Não é ponta, mas assim... Ou Cédric, Ferreirão. Mas deve ser Cédric. Eu acho que mais para Cédric. André e Ferreirinha. Eu acho que mais para Cédric tem sido assim quase sempre fora de casa, né? E aí o Ferreirão fica como opção para o segundo tempo. Mas eu acho que não tem muito segredo. Aí é importante perceber só uma coisa, Arnaldo. Aí é importante, acho legal, ver que o banco do São Paulo já está um pouco mais recheado. Vai ter possivelmente o Arboleda no banco, não sei se vai jogar, mas vai estar lá. Vai estar Oscar, né? Pablo Maia. O banco Luciano. Já fica, né? O Luciano, já fica um banco que você pode dar uma mexida no time, até para questão física, entendeu? Dá para você fazer alguma coisa, né? Eu acho que se a gente reparar no último jogo da Libertadores, não só no último, mas sobretudo no último, parecia para mim ter claramente um plano para o primeiro tempo e um plano para o segundo, né? O segundo tempo do jogo contra o Alianza entram Lucas, Ferreirão e Luciano, por exemplo. Então passa a ter
possibilidade de mexida no time sem uma queda de rendimento. Pelo contrário, às vezes até de um acréscimo, dependendo da situação, né? Uhum. Bom, o Palmeiras, que tem jogador saindo pela torneira, né? Jogador pra caramba, tá levando esse jogo numa pegada séria, né? Claro, não é que vai levar na brincadeira, mas assim, promoção de ingresso, quer fazer de Barueri, tipo um jogo da virada, assim, né? De Barueri, do tipo assim, olha, agora aqui é nossa casa também, a gente joga aqui, baixou o preço do ingresso lá para baixo, né? Para R$70 o ingresso, então o mais caro esse. Parece que esgotou, né? Os ingressos, ou vai esgotar tudo, já tá, a galera vai tá cheio, o gramado é sintético. E o Palmeiras é o líder do campeonato, enfim, é o time a ser batido. Também não deve ter grandes mudanças, né? Mas só que tem tanta possibilidade para o Palmeiras que é até difícil falar. É isso, eu acho que essa questão da virada de Barueri talvez seja até uma questão de virada de mandante, né? Que está faltando um pouco para o Palmeiras, né? Perdeu para o Bahia, a última partida jogou em casa no Brasileiro, é o líder do campeonato, mas muito pelo aproveitamento como visitante, né? Então acho que o Palmeiras tem esse desafio, encher o estádio. A previsão é que, se não bater o recorde, chegue na mesma proporção daquele Palmeiras e Corinthians, daquele gol do Garro de falta no final, né? Que foi o dia que o Barueri estava mais cheio, então vai ter um outro tipo, uma pressão grande, né? O Palmeiras de fato está levando muito a sério esse jogo. Vai ser uma pedreira, né? Vai ser uma pedreira. E o São Paulo, que vem nessa série invicta, talvez, né? 12 jogos, 12 jogos invicto, caramba, desde o jogo do Palmeiras, do pênalti do Vitor Roque. Vamos lembrar que o último encontro foi aquele, né? Isso. O São Paulo não perde desde aquele jogo do Palmeiras. Talvez experimento seja o jogo mais difícil do São Paulo até a parada. De toda a maratona de 20. Sim, né? Provavelmente, sim. É o jogo mais difícil da maratona. O adversário mais forte fora de casa. É isso. Ainda bem que pelo menos tem alguns jogadores meio voltando, mas assim, vai ter uma pedreira. Se der um empatezinho, eu fechava fácil. Eu também. Agora, agora a gente quer o empate. Agora, você não pode empatar na hora de você... A arbitragem do Klein, não é isso? Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. Eu estava duvidando que a comissão de arbitragem, que é comandada por um paulista, o Rodrigo Sintra, escalasse um árbitro de São Paulo depois do que o Flávio de Souza fez no último confronto do pênalti do Vitor Roque. Foi escalado o Klein para o jogo, para arbitrar a partida. O que você acha? Cara, eu acho ok. Espero que ele não... É uma questão que ele vai ter sangue frio, né? Porque é um típico jogo em que o mando vai contar muito, né? Torcida única, caldeirãozinho e tal, que ele mantenha frieza nessa coisa. Espero que ele não interfira no jogo, literalmente. Então tá aí, né, galera? Então o Lucas hoje não vai pro jogo, né? O Lucas não vai pro jogo e parece que o Oscar vai. Então é isso. Já deram aí o provável time aí, Matheus Alves. Então, bora ver, né? Bora ver o que acontece nesse jogo aí. Eu acho que realmente esse negócio de gramado sintético é muito complicado, né? O Lucas, que já vem de um trauma, né, terrível no gramado sintético, já viu de outra lesão. Quando o São Paulo perdeu de 5-0 pro Palmeiras, o Lucas se lesionou lá, tem uma lesão séria lá, então é complicado. Esse assunto de gramado sintético é complicado, não deveria ter no Brasil, mas eu acho que é isso. E é isso, cara. A prova de escalação já foi dita aí, bora pro jogo. Bora pro jogo e é isso. Se a gente somar a ponta aí, tá ótimo. Mas eu acho que dá pra ganhar no Palmeiras, cara. O Palmeiras não tem um grande retrospecto contra o São Paulo nesses últimos tempos. Sempre quando joga contra o São Paulo sofre. Então, bora ver o que acontece. É isso. Se inscreve no canal, galera. Deixa o like, que é muito importante pro canal. Muito importante. Deixar o like, se inscrever pra recomendar pra mais São Paulino. E comenta a opinião de vocês aí sobre esse provável time aí. Então, todos que querem sair por Arnaldo Tironi, link na descrição do canal deles aí, galera. Dá uma moral pra eles lá, sempre trazendo grande informação aí, pra gente reagir aí. Valeu? É nóis!